Seja muito bem-vindo à nossa aula de filosofia. Meu nome é Gabriel Felipe, sou professor de História e Filosofia. E na aula de hoje, o objetivo é a gente trabalhar um pouquinho com a filosofia antiga, certo? A intenção aqui é ajudar você, estudante, que está se preparando aí para o Enem, certo? Se preparando aí para estes vestibulares, onde cairão temas importantíssimos, né, das ciências humanas também. E a intenção é justamente ajudar você a compreender alguns desses temas. Então, aqui no canal nós temos aulas de História, Filosofia e Sociologia também, tá? E na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma temática muito importante para esses vestibulares, que é justamente a temática da filosofia antiga, né? O nosso objetivo na aula de hoje, exclusivamente, é trabalharmos um pouco com a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E tentar entender qual foi a importância desses pensadores e principalmente como que eles se relacionam conosco, com a nossa realidade, certo? E o quanto eles podem ser importantes para você na hora de fazer o Enem, na hora de construir até mesmo a sua redação no primeiro dia de prova, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses pensadores, certo? Vamos abordar aí temas importantíssimos com esses pensadores, tá? E antes de mais nada, nós precisamos compreender qual que é o contexto no qual a filosofia ela se desenvolve, tá? Bem, nós estamos falando, obviamente, né, da questão grega, do contexto grego, certo? E os gregos, assim como a maioria dos povos, eles possuíam já aquilo que nós chamamos de pensamento mítico, né? Ou mito, mitologia. E essa mitologia, pessoal, ela é, de certo modo, ela é imemorial, né? Nós não temos uma datação exata para quando ela começou, nós podemos até rastrear, né, as primeiras histórias em algum ponto, né? Por exemplo, na Grécia, a gente traz aí as primeiras histórias datadas ali por volta do século X, né, antes de Cristo. Porém, a gente está falando de obras clássicas como a Ilíada e a Odisseia e a Teogonia de Hesíodo, né? Então, são obras que não foram necessariamente escritas, as histórias que estão contidas nessas obras não estão contidas, não começaram a ser pensadas nessa época, né? Elas já vinham de muito antes. Então, o pensamento mítico ele vem aí de uma tradição muito antiga, né? Ela surge justamente na necessidade dos seres humanos de buscarem explicações para os fenômenos que aconteciam à sua volta. Então, basicamente, a mitologia ela era capaz de explicar praticamente qualquer coisa, né? Desde aí o surgimento do universo até o surgimento das tartarugas, por exemplo, né? Então, havia um mito para cada coisa, tá? O que vai acontecer, pessoal, é que, ao longo do tempo, essa forma de explicar as coisas, né, a mitologia, o pensamento mítico, ele vai se tornando insuficiente para algumas questões mais profundas, né? Nós teremos os primeiros filósofos surgindo por volta ali do século VI a.C., né, que são os chamados pré-socráticos. Nós não vamos aprofundar sobre eles na aula de hoje, mas nós vamos falar brevemente sobre eles. Esses pré-socráticos, eles eram filósofos que analisavam a physis. O que seria a physis? Physis é a palavra grega para mundo físico, para a física, né? Então, eles observavam o quê? A natureza, o mundo à sua volta, ao seu redor. E eles queriam compreender o universo, queriam compreender as realidades físicas, materiais, além da explicação mítica, além do pensamento divino, certo? E eles começaram, então, a fazer questionamentos que iam além, buscando justamente um princípio básico que era a arqué, né? O princípio de todas as coisas, aquilo que dava ordenamento para essa realidade material, certo? E aí nós temos essa passagem, como vocês estão vendo, né, aí no vídeo de vocês, essa passagem do mito para o logos, certo? O mito é justamente esse pensamento mítico, né? Esse pensamento que se baseia nas histórias, se baseia na explicação praticamente pronta, quase que até mesmo podemos dizer dogmática,
né, batida ali, ó, não, por que o universo surgiu? Surgiu porque o Deus tal quis que fosse dessa maneira, né? Então, a gente tem esse pensamento mítico, o mito, sendo aos poucos substituído pelo logos, tá? Uma das coisas que vai influenciar também, pessoal, essa passagem do mito para o logos é justamente o contexto específico onde a filosofia melhor se desenvolve, que é o contexto ateniense, tá? O contexto de Atenas, né, nessa época, período do século VI, é o contexto do desenvolvimento da democracia. E as pessoas vão começar a necessitar de uma forma de pensar a respeito das coisas do cotidiano, né? Já que o cidadão agora ele começa a ter participação ativa nas decisões da cidade, ele começa a necessitar de uma forma de pensar a respeito dessas necessidades. E aí a gente vai ter o desenvolvimento do raciocínio, né, da capacidade de pensar, analisar questões do cotidiano, certo? E, juntamente com os pré-socráticos, nós vamos ter o desenvolvimento da corrente dos sofistas, que eram os professores responsáveis por ensinar a arte retórica, né? Ou seja, a capacidade de convencer pelas palavras, tá? Que era algo muito importante para a questão política na Atenas do século V, VI a.C., certo? Bem, nesse contexto, nós vamos ter então o primeiro, né, desses nossos filósofos, tá? Que é o grandioso Sócrates, certo? Basicamente, pessoal, Sócrates ele vai ser muito conhecido por essa frase dele, né, que está aí no vídeo de vocês, só sei que nada sei, né? E ele vai divergir desses dois grupos que já existiam na sua época, que eram os pré-socráticos e os sofistas, tá? Sócrates ele vai divergir dos pré-socráticos porque os pré-socráticos estavam focados na visão física do mundo, certo? Então, o objetivo dos pré-socráticos era entender a natureza e o universo, certo? Sócrates não, Sócrates ele também achava isso interessante, porém, ele dava ênfase em questões humanísticas, tá? O foco de Sócrates era um foco moral, a ação dos seres humanos, né? Questões como as virtudes, né? A coragem, a beleza, a bondade, a justiça, certo? É isso que Sócrates investigava. E ele vai divergir também dos sofistas. Por quê? Os sofistas acreditavam, né, usavam aí da filosofia, da capacidade de pensamento, de questionamento, para crescimento político. Enquanto que o Sócrates ele acreditava que a filosofia ela devia estar a serviço do bem comum, do bem de todos os cidadãos da polis, tá? Nós vamos ter aí dois pilares fundamentais para o pensamento socrático, certo? Que é o reconhecimento da ignorância, né? Esse só sei que nada sei, tá? Para Sócrates era necessário você traçar esse ponto, né? Sócrates ele foi chamado, né, na história que é contada lá na Apologia Apologia de Sócrates, né, que é uma obra escrita por Platão, que conta justamente do julgamento de Sócrates. Lá nessa obra é retratado justamente essa história, né, que Sócrates ele é chamado pelos deuses de o homem mais sábio de Atenas. E aí ele fica encabulado com essa questão, né? Ele fica pensando, poxa, mas por que eu sou mais sábio? Como assim eu sou mais sábio? Né? Eu, filho de uma parteira, né? Membro aí de uma baixa classe social, não sou uma pessoa tão importante. Por que eu sou mais sábio? E aí ele começa a investigar, ele começa a ir até os supostos, né, os autodeclarados sábios de Atenas, e ele começa a questionar esses caras sobre as coisas que haviam, sobre as quais eles eram chamados sábios, e ele começa a perceber que esses caras sábios, na verdade, não sabiam de nada, mas ficavam fingindo que sabiam de alguma coisa. E aí ele entende por que era o mais sábio, né? Porque enquanto os outros sábios achavam que sabiam de tudo, ele reconhecia que não sabia de nada. Certo? Então, o primeiro ponto aí, fundamental da filosofia de Sócrates é o reconhecimento da sua ignorância. Cada um de nós, para poder alcançar aí uma melhora na nossa capacidade, precisa reconhecer aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos. Certo? E o segundo ponto é o seu método. O método socrático ele é baseado em dois princípios. O princípio da ironia e da maiêutica. A ironia era o que o Sócrates fazia, basicamente, com qualquer um que se dizia sábio. Tá? Com qualquer um com quem ele se deparasse para debater questões. Era fingir uma ignorância sobre um assunto. Né? Então, se alguém dizia para ele, por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa muito corajosa, Sócrates então perguntava, então o que é a coragem? Certo?
para poder analisar o que essa pessoa sabia. E a partir dessa ironia, ele chegava à maiêutica, tá? A maiêutica, pessoal, é a arte de parir, né? Então, era a arte empregada pelas parteiras, né? E o que a parteira faz? Ela auxilia a mãe a dar à luz ao seu bebê, né? E Sócrates, então, ele se via como um parteiro do conhecimento, ajudando aí as pessoas a darem à luz, a trazerem para a luz os seus verdadeiros conhecimentos. Beleza? Bem, Sócrates não escreveu muitas coisas, tá? O pensamento dele está disposto nas obras do seu principal discípulo, Platão, certo? E Platão, ele vai pegar essas ideias de Sócrates, ele vai beber delas, né? Ele vai se aprofundar nelas. Platão, que vinha da alta sociedade ateniense, da aristocracia ateniense, ele vai aprender muito com Sócrates. E ele vai trazer uma ideia que é a seguinte: olha, nós vivemos em dois mundos, existem dois mundos, certo? Um mundo que ele é perfeito, e nesse mundo perfeito estão as ideias de verdade, né? A ideia de bem, a ideia de beleza, a ideia de justiça, né? Todos os elementos que existem no nosso mundo estão de uma maneira perfeita neste outro mundo, que nós vamos chamar de mundo inteligível. E nós, aqui, a nossa vida aqui, ela está no mundo chamado de sensível. Então ele vai fazer essa dualidade, né? Esse dualismo entre o mundo sensível, que é um mundo de sombras, é um mundo imperfeito, né? A bondade que existe aqui é uma bondade imperfeita, a justiça é uma justiça imperfeita, a beleza é uma beleza imperfeita, e esse mundo inteligível que só é alcançado através do conhecimento, dessa ascensão do ser humano ao conhecimento. Tá? E nesse mundo tudo é perfeito. E ele vai deixar isso bastante exemplificado na alegoria da caverna, que está disposto lá no livro da República, certo? Uma das grandes obras de Platão, certo? E nessa alegoria da caverna, gente, Platão vai dizer o seguinte: olha, havia ali, né, uma caverna. Nessa caverna haviam homens prisioneiros. E essas pessoas prisioneiras nessa caverna, elas tinham acesso apenas às sombras que passavam do lado de fora da caverna, certo? E se refletiam na parede. E o mundo para elas, então, era essas sombras, tá? Até que um desses prisioneiros, ele se liberta, ele vai para fora da caverna. E quando ele sai para fora da caverna, ele tem esse impacto da luz do sol diretamente em seus olhos, o que primeiramente o assusta, né? O deixa ali pensativo, com medo, receoso. Mas ao passar do tempo, né, o tempo vai passando e o seu olhar vai então se acostumando com aquela luz, e ele começa a enxergar de fato a perfeição que existe naquele mundo. Percebendo essa perfeição, esse prisioneiro retorna para a caverna, né, na intenção de ensinar àqueles que estavam na caverna, falando: olha, esse mundo no qual vocês estão olhando, ele é um mundo de formas imperfeitas, né? O mundo realmente perfeito está lá atrás, está lá fora dessa caverna. E ele insiste com essas pessoas, e essas pessoas não acreditam nele, e não apenas as pessoas não acreditam nele, como as pessoas o matam, né? Então, na alegoria da caverna, Platão ele faz uma profunda referência, né? Dizendo que, olha, nós, seres humanos, nós, pessoas de Atenas, estamos aprisionados nas sombras. A nossa visão do mundo é uma visão de sombras. Nós estamos vendo a imperfeição. Nós estamos aceitando essa imperfeição. Né? E a função do filósofo na sociedade, para Platão, é justamente essa, de se libertar dessas amarras, tá? E conduzir os outros que estão presos também a essa libertação. E aí o exemplo mais profundo que ele dá, né, nessa questão da alegoria da caverna é o próprio Sócrates, né, que foi justamente morto em decorrência aí dos seus conhecimentos, por ter buscado ensinar essa verdade do conhecimento para a juventude. Tá? Então, essa alegoria da caverna traz essas questões, mostra esse dualismo, né, entre o mundo sensível, que é o mundo imperfeito, né, ao qual nós estamos todos vivendo, e o mundo suprassensível, o mundo inteligível, que é o mundo da perfeição, onde as coisas elas existem
perfeitamente. Tá? E é através do conhecimento que nós vamos nos libertando deste mundo sensível e atingindo este mundo inteligível, suprassensível. Tá? Guarda essas palavras-chave aí que são muito importantes, certo? Essas noções de libertação, desse alcançar da libertação através do conhecimento. E aí nós chegamos no discípulo de Platão, que foi Aristóteles. Aristóteles não concordava muito com essa ideia da dualidade de mundos, né? Porque para Platão havia uma certa inferioridade da matéria, né? Aquilo que era material para Platão era mais inferior do que aquilo que estava nas nossas ideias. E Aristóteles não. Aristóteles ele tinha uma visão diferente. Nós não podemos chamá-lo de materialista, porque não havia ainda uma filosofia materialista propriamente dita, mas o pensamento dele tinha uma base mais material. Né? Para ele, para Aristóteles, o conhecimento ele vem da experiência, daquilo que nós vivemos, certo? E da observação do mundo real, do mundo que está à nossa volta. Tá? Por isso que está aí no vídeo de vocês descrito como empirismo aristotélico, essa observação do mundo real, essa experimentação. Tá? Isso seria aí o empirismo aristotélico. Aristóteles vai ser também conhecido como o pai da lógica. Né? Ele vai olhar para a estrutura do nosso pensamento, ele vai dizer, olha, para que a gente possa atingir esse conhecimento, né, que vem da nossa experiência, da nossa observação, nós precisamos aprender a ordenar o nosso pensamento. Nosso pensamento precisa ter uma ordem, uma estrutura. Tá? Então, ele vai criar aí os modos de se trabalhar o pensamento. Né? E aí isso aí vai ser chamado de lógica. Tá? Um dos exemplos da lógica, que está disposto para vocês no vídeo, que é o silogismo. Né? Que é quando você tem aí as premissas, né, duas afirmações que deduzem a última, né, a sua confirmação. Então, por exemplo, nós temos aí todo homem é mortal. É uma afirmação, né, que pode ser constatada na nossa observação da realidade. Todo ser humano morre. Certo? Sócrates é um homem, é humano, certo? Portanto, logo, Sócrates é mortal. Né? Então, se todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo nós podemos constatar que Sócrates vai morrer. Né? Isso pode ser dado qualquer um de nós. Tá? Bem, essa é uma das formas de silogismo, existem aí várias outras, que nós também não vamos tratar aqui nessa aula, que não é o nosso objetivo, mas basta que a gente saiba que foi Aristóteles que iniciou esse pensamento, né? essa necessidade de entender a ordem do pensamento. O pensamento não basta que ele seja comunicado na retórica, né? Ele precisa ser organizado logicamente. Tá? Aristóteles ele vai expandir a filosofia para muitas áreas, ele vai trabalhar com a lógica, né? Ele vai trabalhar com a ética, certo? E na ética aristotélica, ele dizia justamente que a ação do ser humano, né, o que seria a ética? Seria a ação humana. A ação humana em busca do bem, certo? E o bem maior buscado pelo ser humano, para Aristóteles, era a eudaimonia, ou a felicidade, certo? Que depois Santo Agostinho vai chamar de beatitude. Bem, essa eudaimonia, para Aristóteles, só poderia ser alcançada a partir da prática das virtudes e do equilíbrio. Era aquilo que ele chamava de areté, a prática das virtudes. Certo? Então, se o ser humano ele buscasse simplesmente os seus prazeres, ele não estava sendo de fato feliz. Por quê? Porque a satisfação de todos os nossos prazeres não necessariamente nos traz uma felicidade, ela pode nos trazer muitas vezes um mal. Certo? E a ética é justamente a ação, buscar a ação que nos leva até o bem, a ação que nos leva até o bem. E essa ação, esse bem, ele produz a felicidade. Logo, então, a felicidade para Aristóteles só pode ser encontrada na prática das virtudes. Tá? Você tem que praticar as virtudes cardeais, certo? Fortaleza, prudência, temperança, justiça. São as 4 virtudes cardeais que Aristóteles dizia que precisavam ser praticadas, certo? E
na política. As contribuições de Aristóteles na política vão ser muito importantes, porque Aristóteles vai entender que se existe uma ética, se existe uma ação que nós devemos realizar, essa ação ela deve acontecer para nós, individualmente, mas também para os outros, porque o ser humano é um animal político, certo? Então, é um animal político. O que isso quer dizer para Aristóteles? Quer justamente dizer que o ser humano é um animal que nasceu para viver em sociedade. O ser humano não é um animal que nasceu para viver isolado, sozinho. Tá? Nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos a partir da nossa relação com outros seres humanos. Certo? E isso hoje a antropologia ela deixa bastante clara essa questão para nós. Tá? Então, ele vai contribuir muito para o desenvolvimento da política. Né? Entendamos política aqui no sentido da própria ciência política mesmo, o entendimento da organização das sociedades. Né? Aristóteles vai contribuir muito, dando aí as bases para aquilo que depois se tornará a ciência política. Tá? E entendendo justamente essa relação, essa importância de relação. Né? A política como sendo a ação para o bem da polis. Tá? O político sendo aquele que age em função da polis, aquele que trabalha para a polis. O que é a polis na Grécia Antiga? A cidade. Né? Então, o político sendo aquele que serve a cidade, que trabalha pelo bem comum da cidade. Por quê? Porque na cidade estão as pessoas. Né? E a cidade só existe por causa dessas pessoas, não é o contrário. Tá? As cidades elas começam a existir justamente por conta da junção das relações sociais, da junção de pessoas, certo? Bem, nós temos aqui um esqueminha, então, né, a balança aqui representando esse equilíbrio da ética, né, a prática das virtudes e o equilíbrio da ética, e aqui as pessoas aqui se relacionando, tá? Bem, os pontos fundamentais aí da filosofia de cada um desses pensadores é que com Sócrates nós aprendemos que o conhecimento ele deve ser fruto, né, do questionamento. Né? Nós temos que buscar o conhecimento através das perguntas, tá? Não aceitar respostas prontas, não aceitar porque sim, né? O famoso porque sim. Porque tal coisa deve dizer porque sim, mas por que sim? Né? Então Sócrates nos leva a esse questionamento. Tá? Platão nos mostra justamente que existe uma realidade que está acima de nós, uma realidade transcendente, certo? É exatamente como ele dizia? Não, mas os pontos fundamentais dele estão aí bastante corretos, tá? Existe um elemento de perfeição que deve ser buscado, certo? E em Aristóteles isso se consolida, tá? Nós aprendemos com Aristóteles que o conhecimento vem da experiência e da observação e que na ética o ser humano busca a felicidade, a eudaimonia, e essa felicidade só pode ser alcançada na prática das virtudes, e que a política é essa relação humana dentro das cidades. Tá? Bem, de modo geral, como que isso te ajuda no Enem? Como que isso auxilia você que vai fazer o Enem aí a tirar uma boa nota, até mesmo, além disso, né, a entender a realidade à sua volta. Tá? Esses três filósofos eles nos dão ferramentas importantíssimas para analisar questões de ética, questões de política, questões de conhecimento. Né? Então, quando a gente vê na prova coisas como senso comum, né? Senso comum é algo que nós não devemos aceitar de pronto, nós devemos questionar, certo? Busca da verdade, que era o ponto fundamental da filosofia socrática, platônica, aristotélica, certo? Organização social, são palavras que estão diretamente relacionadas a esses pensadores, tá? Como nós acabamos de ver, certo? Então, para a construção da sua redação, você pode se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles individualmente e para o entendimento de questões mais rebuscadas também, certo? Bem, pessoal, por hoje é só, né? Peço desculpas aí pelo tempo, já estamos ultrapassando aí o nosso tempo previsto. Fico à disposição de vocês para caso hajam dúvidas, certo? Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí nos comentários o que você achou dessa aula, certo? Se faltou clareza, se é necessário que a gente trabalhe com mais síntese, né? Vão colocando aí as opiniões de vocês, deixe o seu joinha, o seu like aí para nós.
e até uma próxima aula. Foi um grande prazer estar com cada um de vocês. Ótimo Enem para todos nós.